Bom dia, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Tenho uma palavra profética, uma palavra tremenda para você nessa devocional de hoje, que está em Gênesis, no capítulo 11, versículo 25. Olha que coisa interessante. Gênesis 11, 25 diz: Viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos, e ele gerou filhos e filhas. Versículo 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão. Abrão, você sabe que Abrão, ele tinha um nome que foi mudado. Abrão significa pai exaltado, ou seja, um ótimo pai, um pai exaltado. E Abraão significa um pai de multidões. Abrão, um nome dado por homens, foi um nome dado pelo seu pai, Terá. Agora, Abraão é um nome corrigido, é um nome dado por Deus, que significa um pai de multidões. Deus, ele corrige nomes, sabe? Deus corrigiu o nome de Saulo, transformou em Paulo. Deus corrigiu o nome de Sarai, transformou em Sara. Deus corrigiu o nome de Simão, passou a chamá-lo de Pedro. Porque nome para Deus é uma coisa muito importante. Por isso que a salvação ela começa em um nome, o nome de Yeshua, o nome de Jesus. Mas eu acho uma coisa interessante aqui, quando fala que o nome de nascimento de Abrão era Abrão. Abrão significa Abrão. A palavra Ab é uma palavra hebraica que significa pai. É a mesma palavra que nós chamamos de Abba. Abrão significa pai exaltado. Imagina, Abrão só foi ter o seu primeiro filho depois de velho. Nós conhecemos a história. Se você não conhece, leia Gênesis 11, Gênesis 12 em diante. Você vai conhecer a história do nascimento de Ismael, do nascimento de Isaac, da promessa se cumprindo. Abrão não podia ter filho. E mesmo assim ele teve que conviver com a ideia de ter um nome de pai. Isso não deve ser fácil. Não deve ser fácil você carregar com você um código, uma promessa que ainda não se cumpriu. Não deve ser fácil você andar por aí sendo chamado de alguma coisa que todo mundo vê que você tem um chamado, mas o chamado ainda não se cumpriu. Então Abrão, ele era chamado de pai sem ser pai, ele não podia ter filho, ele era estéril. Ele passou uma vida inteira chamado de pai, sendo chamado de pai, sem poder ter filho. Isso deve ter sido muito duro. Talvez isso aconteça contigo. Talvez todo mundo diga para você: poxa, você tem tudo para ser rico. Está na cara que você nasceu para ser rico, nasceu para ser próspero, mas por algum motivo ainda não aconteceu. Ou alguém diz: olha, eu não sei porque você não casou ainda, você é bonita, você é bonito, você é inteligente, você é trabalhador. Tudo indica que você nasceu para ter um bom casamento e você não casou. Está faltando alguma coisa. Sabe, não deve ser fácil você ter uma marca, mas a sua vida ser incongruente a essa marca. Ou essa marca ser incongruente à sua vida. De repente você tem um chamado ministerial. Todo mundo diz: olha, você nasceu para ser um líder, nasceu para ser um pastor, nasceu para ser um profeta. Você é Abrão, você tem um nome forte, uma marca na sua identidade, mas não se cumpre. Mas por que não se cumpria? Porque faltava algo importante na vida de Abrão. Faltava uma comunhão plena com Deus, um conhecimento aprofundado de Deus. Então, nós vamos ver no decorrer de Gênesis, e é importante que você estude isso se você não conhece a história, que Deus ele vai entrar na história de Abrão, mesmo depois de velho. Deus entra na história de Abraão, Deus faz uma promessa
Mas Deus não faz apenas uma promessa, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus, ele declara o que vai fazer, mas ele também diz o que ele espera. Deus confronta Abraão. Deus pede Isaac. Sabe, um tratamento que Deus vai fazendo na vida de Abraão, para que a promessa pudesse se concretizar de fato. E aí, no decorrer desse tratamento, Deus acrescenta uma letrinha no nome de Abraão. No lugar de Abraão, ele passa a ser chamado Abraão. E uma letra que faz toda a diferença. Porque Abraão significa um bom pai, um pai exaltado, mesmo não tendo filho. Porque de que adianta você ter títulos e não ter resultados? De que adianta você ter diplomas, títulos? Tem gente que diz, olha, eu escrevi tantos livros, eu fiz tantas faculdades, eu sou pastor, eu sou líder. De que adianta você ter títulos? Todo mundo me chama de bonita, todo mundo me chama de bonito, de inteligente. De que adianta você ter títulos e não ter resultados? Então Abraão, ele era um título apenas. Pai exaltado, sem resultados. Um título. E Deus coloca uma letrinha. Mas uma letra que faz toda a diferença. Porque Deus acrescenta a letra A em Abrão, e de Abrão ele vira Abraão. E de um bom pai, um título apenas, um pai exaltado, ele se torna o pai de multidões, Abraão, o pai das multidões. Só que essa nova promessa, tu serás um pai de multidões, já não é mais uma promessa sem Deus. É uma promessa com Deus. Não é apenas uma promessa, é uma aliança. E quando Deus ele estabelece uma aliança com Abraão e se torna Abraão, Deus cumpre a aliança. O cumprimento da aliança é tão grande que Deus, quando dá Isaac para Abraão, Deus fala assim, agora me devolve Isaac, entrega Isaac. Porque Deus sabia que com a aliança é impossível de que não se cumpra uma promessa. Deus pode tirar tudo que você tem, tudo, Deus pode tirar tudo, Deus pode tirar teu Isaac, Deus pode pedir o teu Isaac. Mas se ele fez uma aliança contigo, se ele acrescentou a letrinha no teu nome, pode ter certeza, Deus vai honrar a promessa, ele vai honrar a aliança. De repente você está precisando dessa palavra. De repente o que falta na tua vida é um tempo de clamor, dizendo, Deus, acrescenta uma letra no meu nome. Muda um pequeno detalhe. Às vezes é um pequeno detalhe, uma pequena mudança, mas uma mudança que envolve Deus. Porque Deus ele trabalha de maneira gradativa. Às vezes uma pessoa fala assim, eu não sou capaz de orar 1 hora em línguas, 2 horas em línguas, ora 10 minutos em línguas todo dia. É uma letrinha. Eu não sou capaz de ler a Bíblia toda. Leia um capítulo, leia uma página. Eu não sou capaz de entregar metade do meu salário de oferta. Entregue uma oferta menor. Mas eu não gosto de semear, eu não estou acostumado. Acostume-se. Às vezes é uma pequena letrinha, é um pequeno detalhe que falta para você se tornar muito mais do que aquilo que o teu nome diz que você seria. Porque Deus ele quer fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que abençoe essa pessoa que está me ouvindo e acrescente ao nome dela, Pai, uma letra profética, uma letra que vai mudar a sua história, Pai. Abençoa essa pessoa na sua casa agora, dê para ela uma semana de mistério, uma semana de milagre. Se tiver, Pai, que mudar nomes, muda hoje, Pai. Mas que essa mudança gere aliança, gere comunhão, gere transformação. Eu quero abençoar esse meu ouvinte em nome de Jesus. Quero te pedir uma coisa. Se você não fez ainda, corre lá no Instagram, escreve lá, Ministério Ricardo Ribeiro, tudo junto. Me segue, comenta, responde as perguntas, interage nos meus stories. Isso é muito importante. Eu te espero. Deus abençoe. Tchau, tchau.